Bane vs Jack Rama. Vou analisar os poderes e habilidades e definir quem venceria uma batalha até a morte e o porquê. Assista o vídeo. Um garoto um dia nasce e cresce na prisão, tendo como referência só pessoas de bem. Só que não, né? Bane teve uma vida difícil, mas tinha um grande potencial, só que ele usou para o mal. E ao conhecer o Suco, ele não pensou duas vezes para usar isso para atingir o máximo de suas capacidades, para o mal, se tornando um dos principais vilões do Batman em Gotham City. Aliás, diga-se de passagem, Gotham City é uma das piores cidades para se morar na ficção, e lá que o Bane fez o seu nome. Bane é bem durável, espada flamejante, sem problema. Bane levou uma lâmina em chamas do Azrael e continuou firme, como se fosse apenas um arranhão. Quando ele infla seus músculos com Venom, nenhuma faca entra, e mesmo perfurado, Bane mal sente. Jogaram ácido no rosto dele, mas não foi suficiente para tirá-lo da luta. Com o Venom correndo nas veias, ele tranca o gás do espantalho, resistindo ao medo puro. Você pode ver depois a batalha do espantalho aqui do canal. Pode aguentar ser eletrocutado por Batwoman. Até mesmo um taser de 50.000 volts em 2 amperes não o detém. Levou uma surra do Batman, que já bateu em sem segurança sozinho. Sobreviveu a um caminhão explodindo aos seus pés. A explosão não passou de um detalhe. Caiu do alto da torre do Batman e mal sentiu. Num penhasco com as costas no chão, Bane bateu e levantou como se tivesse dado um tropeço. Para Bane, dor é só mais um obstáculo a esmagar. Sua reação é muito boa. Mesmo sem Venom, Bane já bloqueava batarangues e esquivava dos golpes de Robin como se lesse cada movimento. Ele pegava o Red Hood desprevenido, e esse cara já tem reflexos muito acima do normal. O cérebro dele dispara sinais tão rápido quanto envia comandos aos músculos, tudo em milissegundos. Tal um meta-humano veloz mal acompanhava Bane quando ele lançava ataques. Sem Venom, ele ainda dava blitz em seguranças, cortava a mão de um antes dele saber o que estava acontecendo e despachava grupos inteiros em um piscar de olhos. Bane alcança o ritmo de combate do Batman, que reage a flechas em curta distância e é possivelmente supersônico em reação, e superior à sua contraparte pós-crise. Bane é muito forte. Mesmo sem Venom, Bane arrebenta paredes de alvenaria como se fosse papelão e abre fendas em concreto puro. Com Venom, ele fica gigantesco e força grades de ferro debaixo da água até abrirem, como se estivessem enferrujadas. O Venom do Bane é uma droga que ele usa principalmente injetando na cabeça, o que o deixa bem mais forte e maior. Bane pode quebrar uma arma ao meio, segura uma rocha com uma mão e arremessa com força. Ele literalmente arranca hidrantes do chão, arrancando a tubulação inteira como quem arranca uma flor do jardim, seja chutando ou socando. Bane rasga portas de metal, trilhos dobradiças e tudo, como se fossem papel. Derruba em segundos blocos de gelo com mais de 2.700 libras cúbicas que o apertavam, fazendo-os explodir em estilhaços. Carrega o contender de carga sozinho, provando que seus músculos respondem a muitas toneladas. A lenda diz que ele pode mover 15 toneladas, peso de vários carros empilhados. Sua força é tanta que até demônios sentem a intensidade dos seus socos. Em combate, ele já bateu tanto no Batman quanto em Batgirl, chegando a derrubar o Cavaleiro das Trevas com um único golpe, certeiro. Seus punhos são tão poderosos que quebram dentes até do feroz Killer Croc. Bane aguenta quase 10 horas batendo de frente contra a galeria inteira dos vilões de Gotham sem perder fôlego. Quando Bane infla seus músculos com Venom, ele deixa de ser apenas humano e vira uma força bruta personificada. O filho mais velho sempre tem uma pressão maior, só por ser o primogênito. Ainda mais quando se tem como pai o Yujiro Rama. Esse é Jack Rama, alguém que cresceu vendo que seu pai era o mais forte de todos. E o pior, seu irmão mais novo, o Baki, sendo melhor que ele em tudo. Isso acendeu em Jack um desejo desenfreado para se superar cada vez mais, não importa o método para esse marombeiro. Seja procedimento cirúrgico ou drogas e o suco, não importa para ele, desde que ele fique mais forte. E com isso ele conseguiu seus incríveis 2 metros e 43 centímetros e vivendo normalmente. Se ele tivesse seguido a turma da maromba, talvez estaria melhor. Antes mesmo do suco, Jack já sofria chutes de Baki no pescoço e seguia firme. Aguentou o espancamento de Galen, um cara que move vagões cheios de pedras enormes como se fossem saco de areia, sem sequer perder o ritmo. Levou uma surra de Gokui e ficou de pé como se fosse um treino leve. Uma rajada completa de chutes de Sikorsky Style não o derrubou, ele mal sentiu. Até um golpe do Baki que ultrapassou a velocidade do som, Jack aguentou. Foi pego desprevenido por um chute explosivo de Motobi, mas continuou lutando como se fosse nada. Mesmo depois do suco, ele ainda aguentou os socos do Sukune, que era forte para parar um ataque de Baki pós-luta contra Yujiro, incluindo um que teria enterrado qualquer cabeça no chão.
Inicialmente, os ataques violentos e agressivos e as mordidas de Pickle mandaram Jack pro hospital. Depois ele ficou tão resistente que nem percebeu quando Pickle o mordeu de novo. Nem mesmo um cruzado que pegou no queixo, que facilmente derrubaria John Jones, Alex Poitin e Tom Aspinall, não derruba Jack, mas ele sentiu. Sobreviveu a um cruzado de Hanayama, que entortou a dentadura de titânio. Jack só reclamou um pouco de dor. Aguentou um tapa do próprio Yujiro, o mais forte da família Rama, sem cair. Mesmo Tobi com toda a força não conseguiu decapitar a perna de Jack. Ele seguiu lutando com ferida aberta. Teve um pedaço da bochecha arrancado por Hanayama e continuou golpeando, jorrando sangue, mas lutando. Sua velocidade não fica para trás. Jack conseguiu impedir os golpes de Baki antes mesmo de completar o movimento. Recebeu um chute de Sikosuka queima-roupa e defendeu com as mãos antes de sentir o impacto. Com mais de 2 metros de altura, ele se desloca com surpreendente leveza, cobrindo o terreno rapidamente. Jack corre mais rápido que o urso polar, um animal que atinge cerca de 40 km por hora em terra. Acompanhou o ritmo de Baki, o que o coloca de subsônico a velocidade próximas ao som. Em seu auge, Jack chega a rivalizar com Pickle, que também pode chegar e passar dessa velocidade. Desde o início, Jack derrubava adversários com um gancho único. Era toma essa em forma de soco. Galen, pesando 160 kg, voou longe quando levou um soco de Jack, e às vezes ainda ganhou um gancho extra no ar. Ele também mandou o Baki pelos ares com a mesma facilidade de quem espanta um inseto. Um tapa e Kureha saiu voando como se fosse lançado por um canhão. O único soco fez o Talarico Awai Jr. colidir com o teto. Ele lançou Pickle para longe com um soco, e depois de turbinar sua força, passou a machucar ainda mais o patrimônio da humanidade. O soco de Jack arrancou o sangue do Hanayama, soco tão forte que poderia quebrar os ossos de um campeão de boxe. Jack literalmente ergueu Hanayama e executou o suplex perfeito, derrubando o gigante no chão. Com poucos golpes, Jack matou um urso polar gigante. Nem o frio extremo salvou a fera dessa pancada. Jack não brinca em serviço. Cada soco e gancho dele redefine o que significa força bruta. A principal arma de Jack está na sua boca e é seus dentes. Desde o início, ele usava a força da mandíbula para levantar peso, como se fosse um guindaste biológico. O simples fechar de dentes e os dedos dos oponentes desaparecem sem alarde. Já mordeu Gokui e levantou o cara no ar só com a pressão da mordida. Ele pressiona com tanta força que chega a estilhaçar os próprios dentes. Imagine morder um prego e amassar ele. Qualquer tipo de moeda. Jack a tritura com facilidade quando aperta os maxilares. Após reforçar a mordida com titânio, ele sustenta até 400 kg na boca sem deslocar uma única raiz. Mesmo quando levou um tapa de Sukune, Jack mordeu o dedo do rival sem nem perceber. Assim, até os golpes dos adversários se tornam brecha para feri-los. Um chute de Sukuna virou ferida. Jack aproveitou e arrancou parte do trapézio dele com os dentes. Ele mordeu o braço e até a mão do Hanayama, alguém famoso pela dureza corporal, e arrancou um pedaço limpo. Pickle, o dinossauro humanoide, também perdeu o trapézio e parte da cara quando Jack mandou uma mordida cirúrgica. Com um simples crack dentário, Jack destruiu a lâmina de uma espada. Aço não resiste a essa mordida. Quando Jack fecha a mandíbula, não é só fome. É uma arma viva pronta para despachar qualquer adversário. Mais uma vez preso pela derrota de Batman, o prisioneiro Bane se recupera para pensar na próxima vingança. Porém, o caminhão que era para deixar ele em Arkham parou num lugar estranho. Os guardas botaram ele num ringue clandestino. E para deixar as coisas mais estranhas, deram seu veneno, Venom. Qual é o truco? Diz com uma dúvida. Sua pergunta não foi respondida. Ao invés, o ringue se iluminou para revelar seu oponente, Jack Rama, o filho bastardo do ogro. Ele só respondeu com um sorriso. Vou desfrutar Hopienut, diz Bane. Não entendi nada, mas gosto de sua atitude, diz Jack mordendo seus próprios dentes. Jack parte para cima do Bane e o acerta com um soco que faz o prisioneiro sangrar. Isso enfurece, que revida com um soco que faz com que o Jack caia. Mais tarde, um dos que estava assistindo relatou o seguinte: foi algo inacreditável, o barulho que aquilo fez e o gigante voando e passando na minha frente. É algo que nunca vou esquecer. Jack se levanta e percebe que sua mandíbula está torta e põe no lugar. Com um sorriso de raiva diz: agora você tá ferrado. Parte pra cima do Bane com uma sequência de socos e chutes. E Bane também responde. A violência era tanta que quem estava assistindo nem piscava. E ainda assim era difícil de acompanhar, quando de repente só ouviram um grito do Bane. Todos ficaram surpresos e questionavam: ele mordeu? Foi isso mesmo? E pode isso? Jack havia tirado um pedaço do rosto do Bane e partiu para fazer o mesmo com o trapézio e os bíceps. Porém, Bane em fúria injeta altas doses de Venom.
Agora ele fica maior e, mesmo ferido, parte para cima do Jack, que continuou a morder. Porém, Jack recebia golpes muito mais fortes do que aguentava. Mesmo muito ferido, Bane conseguiu quebrar diversos dos seus ossos. E o golpe final, Bane levanta Jack e quebra sua coluna. Era o fim para Jack. Bane vitorioso só tinha um desejo agora: a sua vingança contra o Batman. KO. Esse vídeo teve um apoio especial de The Good Old Sun. Meu muito obrigado. Esse vídeo existe por sua causa. A batalha mortal foi violenta, porém Bane vence e aqui está o porquê. Embora Jack seja um monstro, ele é superado pelo Bane em tudo praticamente, tanto em força, reação, durabilidade. Talvez a única coisa que ele não supere seja em artes marciais. Porém, para Bane não seria um problema, pois já luta contra o Batman, um dos melhores artistas marciais da DC. As mordidas de Jack não seriam suficiente, pois como vimos, Bane é muito resistente à perfuração. Com uma sequência de socos e chutes, Bane certamente levaria o combate, apesar de muito ferido. Deixe a sua opinião nos comentários, pois quem vence hoje é Bane.